Uma nuvem de radioatividade 400 vezes maior que a da bomba de Hiroshima. We're 1 minute into flight. Batendo com picareta em cima do muro. E havia até batucada. Water Horizon rig Tuesday night. Now everyone's hoping and praying that the Gulf of Mexico rig doesn't turn into an environmental disaster. So, it's been what they call a historic event. Com toda certeza, essa é uma missão de Deus. Estaremos prontos para cumpri-la. A questão política fundamental do trabalho de Guattari é o de pensar a produção da subjetividade no fim da história. A queda do Muro de Berlim, as rápidas transformações tecnológicas, a efervescência das questões climáticas, a transição definitiva para o neoliberalismo, a alienação e passividade induzida pela mídia de massas, em meio a tudo isso que Guattari escreve seu livro As Três Ecologias, como numa tentativa de delinear os fundamentos éticos, estéticos e políticos do conhecimento ecológico. Sua ecologia é transdisciplinar, pois ela é plural, heterogênea e aberta ao filo maquínico. É uma ecologia tanto do macro e do micro, do molar e do molecular. Uma ecologia que se estende até os eventos de larga escala, até os fantasmas de nossas mentes. A prática e a lógica das três ecologias é chamada de ecosofia. A ecosofia, em suma, é a intersecção entre o ambiental, o social e o mental. Uma visão não compartimentalizada da realidade que leva em conta as conexões transversais e os efeitos desta na realidade. Guattari chegou à ecologia em meados da década de 1980, como um antídoto para o que ele chamou de anos de inverno, da primeira metade daquela década, que viu o surgimento de muitos conservadorismos e políticas econômicas neoliberais, e a ascensão de modas vagas como o pós-modernismo, que ele desprezava. Apesar de o seu acesso pessoal ao governo francês por meio de sua relação de trabalho com o ministro da Cultura Jack Lang, o campo político do socialismo francês, permeado pela expansão exponencial do que Guattari chamou de forças unidimensionalizantes do capitalismo mundial integrado, impulsionado pela rápida mudança tecnológica ligada a arcaísmos sociais reacionários, o surgimento da Frente Nacional nas eleições europeias, o acordo franco-espanhol para a extradição de separatistas bascos quase levou a se mudar permanentemente da França para o Brasil. Com as rápidas transformações sociais, a relação da subjetividade com sua exterioridade social, animal, vegetal e cósmica vê-se comprometida. Há uma constante implosão generalizada da subjetividade em decorrência da massificação midiática e da exploração do trabalho, resultando em um empobrecimento da sensibilidade e de um cinismo quanto à possibilidade de mudança. As diferenças promovidas pelos avanços técnicos científicos, em conjunto com o rápido crescimento populacional e a escalada da crise ecológica, colocam em questão o sentido de nossa atividade, de modo que a única saída para esse conflito se dá por meio de uma autêntica revolução política, social e cultural que reoriente os objetivos de nossa produção de bens materiais e imateriais. Porém, essa revolução não será somente molar. Ela não consta somente com os grandes agregados molares, a família, o Estado, o partido. É preciso que ela atinja, principalmente, o nível molecular, afetando a imaginação, o desejo e a nossa sensibilidade. De nada adianta mudarmos se mantivermos a mesma relação que temos com o mundo. É preciso se ater aos fins de nossa produção. A perseguição do lucro, da maximização da eficiência técnica que segue os ditames da razão instrumental, até que ponto nossa racionalidade condiz com o ideal de racional? Afinal, é preciso perguntar, por trás da desenfreada industrialização e da dissolução dos antigos moldes de sociabilidade e viver no mundo por aquilo que nada mais é que seu total avesso, que tipo de desejo é esse que está em jogo? Essa pergunta, nas palavras de Guattari, aponta para um questionamento dos modos dominantes de valorização das atividades humanas. Esse modo de valoração é o modo pelo qual damos sentido para a nossa ação. A valoração de nossa atividade, atualmente, se dá em dois eixos, através de um império de mercado mundial
e das máquinas políticas e militares. De um lado, temos um achatamento dos sistemas particulares de valor, que fazem com que haja uma igualdade entre os bens materiais, culturais e naturais. Do outro, o que temos é uma subordinação das relações sociais e internacionais aos fins beligerantes e disciplinares da máquina policial e militar. Essa dupla articulação entre o mercado mundial e o exército dá-se o nome de complexo militar industrial. Se antes o Estado era um mediador entre os interesses sociais e os interesses privados, agora ele se vê no meio dessa dupla articulação, servindo como um garantidor de seus interesses. A posição do Estado é paradoxal nesse contexto, pois, como diz Fukuyama, chegamos ao fim da história, ao fim do antagonismo entre classes, entre a divisa leste-oeste, entre a dualidade burguesia-proletariado. A subjetividade operária linha dura se desfez com o crescimento da sociedade de consumo e dos avanços telemediáticos. Por mais que hoje as contradições sejam mais intensamente vividas, os investimentos libidinais fazem com que essas intensidades se anulem, fazem com que a opressão seja desejada. Dentro daquilo que Guattari chamou de capitalismo mundial integrado, as oposições dualistas tradicionais que guiaram o pensamento social e as cartografias geopolíticas chegaram a um fim. Os novos centros de hiperexploração, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul, incomparáveis com as antigas potências do Ocidente, apesar de alcançarem níveis sem precedentes de produção, são acompanhadas de sua própria terceira mundização interna. No CMI, temos um claro descentramento das estruturas de poder, que antes se localizavam na produção de bens e serviços, mas que agora foram transportadas para as estruturas produtoras de signos e subjetividades. Não que os outros regimes capitalistas não pudessem ser caracterizados pela capitalização do poder subjetivo. Um dos principais controles que o capitalismo exerce na produção, desde seu princípio, é o controle da produção de subjetividade. Guattari divide os instrumentos semióticos do CMI em 4 categorias: semióticas econômicas, instrumentos monetários, financeiros, contábeis; semióticas jurídicas, título de propriedade, legislação, regulamentações; semióticas técnico-científicas, planos, diagramas, programas, estudos, pesquisas; e, por fim, semióticas de subjetivação, que coincidem com as que citamos em cima, mas que agregam outras coisas como a arquitetura, o urbanismo, os equipamentos públicos, etc. Essas semióticas possibilitam a Guattari mostrar não somente o modo como o capital está em cada instância de nossa produção de subjetividade, como também a maneira pelo qual ocorre uma subversão da categoria de infraestrutura no marxismo clássico. Isso porque é difícil, propriamente, hierarquizar os instrumentos semióticos, sem perder o contato com a realidade. De fato, não trata-se de negar que nossa subjetividade é um efeito da superestrutura, condicionado pelas condições materiais, mas sim de afirmar a complexidade e a miríade de elementos heterogêneos que compõem nossa subjetividade. É difícil defender o primado da semiótica econômica como estando em uma posição infraestrutural. É por isso que o objeto do CMI se dá num só bloco. Ele é produtivo, econômico, subjetivo. O capitalismo, assim como o teatro grego, o amor cortês e o romance de cavalaria, é um módulo de subjetivação. Ele dita pré-discursivamente o modo de nos relacionarmos com o mundo e as coisas. Seja a produção em série, a divisão de trabalho, os avanços na biotecnologia, da aceleração, da maquinização da linha de trabalho e do tempo, o capitalismo altera profundamente as formas da produção de subjetividade e impõe um modelo de sociabilidade e vida social. Os tipos de subjetividade necessários ao ambiente de trabalho mudam com o passar do tempo, da mesma forma como os tipos de subjetividade que são permitidos fora do trabalho. Ao mesmo tempo que nos dias de hoje a linha de produção é desterritorializada e mandada para o terceiro mundo, há uma grande reterritorialização e recodificação da família nuclear, de modo a produzir aquilo que Guattari chama de um aburguesamento subjetivo da classe operária, produzindo uma subjetividade que deseja o capital, mesmo às custas de sua própria opressão. As contradições florescem na contemporaneidade, mas não se trata de dialética, pois a natureza dos problemas mudou. As lutas que foram herdadas não morreram, elas foram complexificadas. Se antes os problemas eram definidos pela bipolaridade do antagonismo de classes, agora eles são definidos multipolarmente. São problemáticas multipolares, atravessadas pelas 3 ecologias.
As antigas questões sociais e econômicas já não são mais as mesmas. Se podíamos definir o Édipo da economia política como sendo aquele do fantasma da luta de classes, o que temos agora é a explosão dessa dualidade burguês-proletário para uma multiplicidade de questões. São questões de gênero, de raça, de colonialidade. Questões ecológicas, ambientais. A história não está dialeticamente oposta à natureza. Os dois são o mesmo lado da mesma moeda. A mesma moeda da pós-humanidade. Os antagonismos de classes são cortados transversalmente pelas questões coloniais. O leste e oeste são atravessados pelo norte e sul, cortados pela questão de gênero, cortados pela questão da raça. É um contexto de ruptura, de descentramento, de multiplicação dos antagonismos, de transição de um modo de ver o mundo polar para um mundo multipolar, agregando uma multiplicidade de novos processos de singularização. Por fim, perpassando todas as questões, temos os problemas ecológicos, de maneira nenhuma formam um significante despótico que arrasta os demais conflitos moleculares, mas que em um certo ponto atravessa-os transversalmente, os complexifica, dando um novo sentido para o que está em jogo. A destruição ecológica do globo é paralela à destruição social. O governo e o setor privado, apesar de possuírem uma certa consciência da ameaça global iminente, são incapazes de aprender em sua totalidade a questão, uma vez que eles lidam com os problemas somente do ponto de vista tecnocrático, do custo-benefício, da redução dos danos industriais, sendo que o que precisamos agora é justamente uma perspectiva que articule os problemas partindo de um paralelismo ecológico-social, com seus desdobramentos na subjetividade. Em outras palavras, Guattari propõe uma articulação ético-política entre os 3 registros ecológicos, o do meio ambiente, das relações sociais e da subjetividade humana. A articulação que abrange esses 3 meios se chama ecosofia, e ela implica 3 mudanças: uma nova concepção de sujeito, um novo paradigma e um novo conjunto de princípios para as 3 ecologias. Uma das primeiras constatações que surgem quando tomamos a produção da subjetividade por uma perspectiva ecosófica é o fato de que o sujeito não é evidente. Penso, logo existo. Ao contrário do que pensava Descartes em seu célebre dito, o pensar não é suficiente para o ser. Guattari sustenta essa contestação sob 2 argumentos. 1. Existem maneiras de existir que se instauram fora da consciência humana, fora do pensamento. Aqui basta pensar em todas as formas de vida que uma vez foram excluídas da categoria de sujeito por estarem excluídas do pensamento racional ocidental. E 2. O sujeito advém somente quando o pensamento é colocado a aprender a si mesmo. É em sua autorreflexão que o sujeito se descobre em sua confusão, mas descobre-se somente em partes, pois a identidade desse sujeito não é fixa. Ela não está presa a uma territorialidade da qual possa chamar de seu. Por isso que ao invés de falarmos de sujeitos, talvez seria melhor que falássemos de componentes de subjetivação, cujos vetores não necessariamente atravessam o indivíduo. O indivíduo é o término. Ele está em posição terminal em relação aos processos que implicam molarmente grupos econômicos, conjuntos socioeconômicos, máquinas informacionais. A subjetividade aqui dita não se fecha no dualismo entre indivíduo e coletivo. A subjetividade é transversal. Ela é cortada pelo meio ambiente, pelos agenciamentos sociais e pelos fantasmas coletivos e individuais. Ele transborda os limites do ego, abrindo-se para todas as direções, para os sócios, para o filo maquínico, para os universos de referência técnico-científicos, aos mundos estéticos, às apreensões assignificantes e pré-pessoais. É uma subjetividade da ressingularização, capaz de lidar com a finitude do desejo, da dor e da morte. Novas práticas sociais, novas práticas estéticas, novas práticas de si em relação ao outro. E apesar disso parecer distante das urgências do momento, é somente na articulação da subjetividade em estado latente, dos sócios em estado mutante, do meio ambiente em ponto de eclosão, que a saída da maior crise da humanidade é possível. O sujeito, com sua identidade fixa, é fruto do poder, fruto da repressão. Os componentes de subjetividade vieram para colocar em questão essa relação entre o indivíduo e a subjetividade, superando-os e mostrando que a interioridade é um produto de cruzamentos múltiplos de componentes relativamente autônomos, uns em relação aos outros, e francamente discordantes.
Mas é preciso reconhecer a dificuldade da constatação anterior. A subjetividade é um termo insuspeita nas ciências humanas. Reina uma suspeita dupla em relação à subjetividade. Por um lado, temos um paradigma cientificista que reduz a subjetividade a elementos quantificáveis, mensuráveis, indo de acordo com a linguagem científica da física matemática de Newton e das ditas ciências duras. Do outro, temos o paradigma materialista marxista do primado da infraestrutura sobre a superestrutura, que acaba por reduzir historicamente a subjetividade como subproduto ideológico da infraestrutura econômica. Em uma tentativa de legitimação das ciências humanas e sociais, elas buscaram nas ditas ciências duras, e em um certo hegelianismo, a linguagem apropriada para tratar de seus fenômenos de estudo. Por mais que com isso as ciências humanas ganharam rigorosidade em um método, elas acabaram inadvertidamente se condenando, pois deixaram escapar as dimensões intrinsecamente criativas e autoposicionantes dos processos de subjetivação. É preciso abandonar a linguagem cientificista, o paradigma científico positivista, em favor de um paradigma ético-estético. Mas isso não se trata de uma importação de um novo modelo de sociabilidade. O que está em jogo quando adotamos a ecosofia é a criação de novos sistemas de valoração voltados para fins estéticos existenciais, para fins do desejo. O problema do capitalismo está em sua total equalização. Sob o sistema de trocas, tudo tem o mesmo valor. Dessa forma, os diferentes modos de valoração se veem equalizados sob a égide da hegemonia do sistema de valoração capitalista. É preciso opor essa ideia através de sistemas de valoração fundada em menos trabalho abstrato, em menos lucro esperado, mas mais em produções existenciais. É preciso uma mudança de paradigma ético-existencial, que aproxima o processo de singularização ecosófico ao da atividade do artista, que tem por ideal nunca repetir indefinidamente a mesma obra. A importância nesse processo está na chave da experimentação. Não é possível dissociar a singularização e a produção de subjetividade da experimentação. Mas não é como se os acontecimentos de agora exigissem uma complexidade de articulação que os eventos anteriores não tinham, pois, pelo contrário, os fantasmas da história também possuem sua devida complexidade. É preciso abandonar o paradigma positivista, porque fundamentalmente os eventos de agora exigem uma lógica diferente. Eles necessitam de uma metafísica diferente, pós-humana, cibernética, que ultrapasse a comunicação ordinária que separa o sujeito do objeto, que define aquilo que é visto e não visto, que de antemão marca os campos de significação passíveis de formarem discursos. O que está em jogo é uma outra lógica, uma lógica de intensidades, lógica dos agenciamentos existenciais autorreferentes, de durações irreversíveis, que diz respeito não somente ao ser humano como entidade global, mas aos objetos parciais, aos rostos, às paisagens, às intensidades que regem os processos do mundo. Enquanto que a lógica tradicional delimita bem os conjuntos discursivos passíveis de serem vistos como objetos, a lógica de intensidades, ou ecológica, leva em conta outra coisa: o movimento, a intensidade dos processos evolutivos. É preciso entender a noção de processo como estando oposto ao sistema ou estrutura, estando ele perto do devir, de uma existência ainda por se definir, que se constitui em sua desterritorialização. Esses processos intensivos são resultado de uma fuga processual, de grupos expressivos que rompem com a estrutura totalizante, que fogem de seu papel habitual para fazer de seus conjuntos de referência indícios existenciais, espirais intensos que vêm a definir seu devir. É preciso ver as relações que a humanidade tem com os sócios, a psique e a natureza, não como relações com três esferas separadas e independentes, mas como estando interconectadas. A tendência a deteriorar advém menos de uma poluição objetiva, mas sim pelo fato de haver uma passividade fatalista, um desconhecimento quanto ao poder dos indivíduos e coletivos em relação a essas questões, quando consideradas em conjunto. Essa passividade, ou apatia, Guattari localiza sob dois pontos. 1. O crescimento das teorias do estruturalismo e do pós-modernismo, e 2. O discurso midiático. O discurso pós-modernista de fim da história e da dissolução das metanarrativas, de um começo da era pós-ideológica, faz com que haja um perecimento da praxis social, quase como se fosse inevitável, restando apenas micropolíticas concretas que apenas dizem respeito ao campo individual.
É preciso acentuar a inadaptação de nossas práticas sociais e psicológicas, como que ainda estamos presos a modos antigos de luta, a modos antigos de resistência, a modos antigos de perceber a realidade que ainda mantém uma visão compartimentalizada acerca dos domínios do real. É nisso que recaem as críticas de Guattari às organizações de esquerda. Os sindicatos e partidos têm que tomar cuidado para que, em meio à sua luta, eles não acabem replicando as mesmas estruturas que permitem a introjeção do poder repressivo em seu seio. Não se trata de fazer política do jeito usual. A ecosofia requer um modo plural de ver o mundo, uma ético-política que atravessa as questões do racismo, do falocentrismo, dos desastres legados por um urbanismo que se queira moderno, de uma criação artística libertada do sistema de mercado, de uma pedagogia capaz de inventar seus mediadores sociais. Para que as lutas sociais se enquadrem dentro dos moldes dos 3 tipos de praxis ecológica, elas precisam buscar afetar os modos de produção de subjetividade. Em outras palavras, a praxis ecológica é uma prática cuja raiz está centrada na experimentação com os modos de produção de conhecimento, cultura, sensibilidade e sociabilidade. Essas produções formam sistemas de valor incorporal que estão na base dos agenciamentos produtivos que constroem coletivamente a realidade. Nessa construção coletiva da realidade, não é justo separar a ação sobre a psique daquela sobre os sócios e o ambiente. A mídia alimenta uma recusa de encarar esses problemas transversalmente, resultando em uma infantilização da opinião, uma neutralização destrutiva da subjetividade. É preciso se desintoxicar desses niilismos, dessa apatia, desse otimismo sedativo do discurso liberal televisivo. E para isso Guattari argumenta que é preciso ver o mundo através da intersecção dos 3 pontos de vista ecológicos. O princípio comum que une as 3 ecologias se dá numa mudança de perspectiva em relação aos territórios existenciais. Nossas identidades e experiências não são isoladas, mas são formadas por meio de um processo constante de negociação e interação com o mundo ao nosso redor. Os territórios existenciais são espaços dinâmicos e complexos no qual a experiência subjetiva, a identidade e o senso de si de um indivíduo estão entrelaçados com seu contexto social. É preciso vê-los não como o eu em si, fechado sobre si mesmo, mas mais como um para si aberto, fragmentado, finito e singular, que é tanto capaz de cair em uma tragédia estratificada, como abrir-se processualmente a partir de uma praxis que tem em mente torná-lo habitável. É nessa questão de domesticar os territórios existenciais, suavizá-los, fazê-los uma casa, que encontramos a essência da arte do eco, uma ecosofia. É fazer do território existencial um lugar menos duro, em todos os sentidos possíveis no que dizem respeito às maneiras de ser, ao corpo, ao meio ambiente, tanto quanto os grandes conjuntos, como a etnia, a nação, quiçá os direitos gerais da humanidade. Mas é preciso esclarecer que não se trata de criar regras universais para a praxis humana. Não, o que vemos falando é de uma prática de liberação das antinomias entre os 3 níveis ecosóficos, de modo que se façam ressoar, que as façam dançar entre si, mostrando que o problema nunca se dá de modo isolado. Mas no fim, o que seria essa prática ecosófica? Em outras palavras, ela é uma prática especulativa, ético-política e estética, diferente das antigas formas de engajamento religioso, político associativo. Ele não é um simples recolhimento para dentro, muito menos uma nova forma de militantismo. É um movimento de múltiplas faces, analítico, mas criador de subjetividades. Um modo de teorização atravessado pela diferença maquínica, pela multiplicidade que é viver em um mundo em constante devir. A prática ecológica consiste, enfim, em localizar os vetores potenciais de subjetivação e de singularização, vetores dissidentes de desterritorialização que permitam evoluir os agenciamentos de um modo processual e construtivo. Sendo assim, a ruptura assignificante requer uma repetição criativa que produz objetos incorporais, máquinas abstratas, universos de valor. Eis o coração da praxis ecológica. É preciso ter um balanço, um equilíbrio entre a ruptura assignificante e os agenciamentos enunciativos de expressão. A desterritorialização das vozes dissidentes precisa ser expressa de alguma forma inteligível, de uma forma consistente. Senão, ela perde-se. Uma luta sem causa, um conflito sem fim.
Quando falamos de ecosofia, da articulação em paralelo dos registros ambientais, sociais e mentais, não nos restringimos apenas em propor novos princípios. Uma leitura ecosófica da realidade implica também uma reformulação desses antigos registros. O princípio particular da ecologia social é a reconstrução das relações humanas nos escombros do capitalismo. Com as rápidas mudanças introduzidas no meio social pela constante desterritorialização do capitalismo que colonizou não somente os mais longínquos cantos da Terra, como também as mais profundas instâncias de nosso inconsciente, é preciso fazer uma luta dupla. Lutamos contra ele no exterior, seja pelo sindicato, pelo partido, pelo ativismo, e da mesma forma é preciso fazer dessa mesma luta uma luta interna. É preciso encarar os efeitos do capitalismo sobre a produção da subjetividade, seus efeitos na ecologia mental, no seio da vida cotidiana, doméstica, conjugal, e para isso é preciso forjar uma nova relação consigo e com os outros. Desenvolver uma nova ética pessoal capaz de produzir o dissenso, produzir uma singular existência no seio desse mar indiferenciado do universo da cultura de massas. No capitalismo, tudo conspira para a produção da opinião. Há uma demanda social e educativa para constantemente performarmos um posicionamento em face daquilo que nos informamos. Esse imperativo da informação funda um sujeito esse assombrado pelo fantasma da individualidade e da criticidade. É como se houvesse um resquício de sujeito por detrás de nossas falas informadas. É como se a opinião viesse de um lugar interior. Contudo, a opinião e a informação, assim como qualquer outra coisa, são produtos da sociedade de massas. Elas são artificiais, elas são fabricadas. Não surgem após um lento processo de absorção e reflexão daquilo que nos passou. Em outras palavras, elas não possuem estilo. Não possuem um aspecto existencial que permita ao sujeito apoderar-se daquilo que se informa. Consequentemente, não há espaço para o sujeito manifestar-se em meio à opinião. A palavra nunca foi dele. O sujeito do mundo da informação é o sujeito fabricado pelos mecanismos de comunicação. Dentro dessa lógica, a opinião e a informação ocupam todo o espaço do acontecer, reduzindo o indivíduo à sua carcaça de veículo da informação. Opinião sem comunicação, opinião sem transversalidade, opinião unilateral e sem subjetividade. A singularidade, que não é passível de ser identificada em padrões de compra, logo é encaminhada para quadros de referência profissional. O capitalismo visa reerguer o mundo da infância. Ele se apodera de nossos dados pessoais mais íntimos, nossos dados infrapessoais, para nos fazer delirar em suas fantasias, nos fazer afogar em seus agregados subjetivos maciços. A raça, a nação, o corpo, a virilidade, o esporte, a fama. O capitalismo opera uma rede de controle sobre os ritornelos existenciais, neutralizando-os, fazendo-os operar a seu favor, e com isso criando uma subjetividade capitalista. Subjetividade anestesiada e imersa em um sentimento de pseudo-eternidade. As práticas ecológicas se situam exatamente nesse fronte emaranhado e heterogêneo de singularidades capturadas pelo capital. Nas palavras de Guattari, a prática ecológica buscará tornar processualmente ativas as singularidades isoladas, recalcadas, girando em torno de si mesma. A prática ecológica é uma prática micropolítica e microsocial. Ela não tenta globalizar as lutas, totalizá-las em um sistema global. São lutas que concernem a novas solidariedades, a novas sensibilidades, estéticas, práticas, ou seja, praxis de uma humanidade em devir. Essa é a única saída do universo de semiótica capitalista. É a única forma das práticas sociais escaparem à retroalimentação negativa do capital. O princípio particular da ecologia mental se situa em sua lógica pré-objetal e pré-pessoal em relação aos territórios existenciais. É uma lógica do processo primário, do inconsciente, lógica do terceiro incluso, onde o branco e o negro são indistintos, onde o belo coexiste com o feio, o dentro com o fora, o bom objeto com o mal. É a lógica dos objetos parciais que domina a ecologia da mente. A ecologia das ideias não pode ser localizada no limite pessoal do indivíduo. Ela somente se encontra no espírito, naquilo que ultrapassa as fronteiras pessoais, formando um contexto, um subsistema ecológico. A praxis ecológica é uma praxis de retomada de contexto, que busca romper com o pretexto sistêmico. Não há hierarquia de elementos, há composições heterogêneas,
cuja cristalização se dá por operadores de cadeias discursivas assignificantes. As práticas psicológicas não conseguem acompanhar os impactos da produção industrial e dos conglomerados de mídia na produção de subjetividade. A prática terapêutica devia se orientar tendo em vista menos uma verdade positivista com uma ancoragem dos fantasmas em territorialidades pré-existentes, mas mais em uma eficácia estético-existencial que coloca em questão os pontos de ruptura assignificantes e sua relação com as cadeias semióticas. Guattari fala da existência de uma subjetividade parcial, quase como uma proto-subjetividade, quando diz sobre vetores de subjetivação que escapam ao ego. Os freudianos totalizam esses objetos de subjetividade dissidente, atrelando-as à pulsão de um corpo. É preciso expandir essa noção de objeto parcial para abarcar estruturas arquitetônicas, sistemas econômicos, instituições cósmicas, pois todas essas coisas produzem subjetividade. Ressignificar as esferas da vida e a ambivalência do desejo, tirando-as do critério do lucro e do rendimento, eis a tarefa da ecologia mental. É preciso fazer toda uma ecologia dos fantasmas, uma ecologia dos objetos de transferência, das translações, reconversões, da expressão dos fantasmas, para não cairmos na piedade de tentar exorcizá-los. É claro, isso não significa que deixaremos os fantasmas negativos se realizarem agressões reais. Isso não é a questão. É preciso realizar a transversalização da violência. A transversalização nega a necessidade de pressupor uma pulsão de morte. A violência é o resultado de um agenciamento subjetivo complexo. Elas não podem ser resumidas em um construto metafísico e psíquico como uma pulsão de morte. Se a violência não for canalizada, se o fantasma não for desviado, sempre correremos o risco de esse fantasma se materializar no real. A violência reprimida é um espectro que assombra nossos sócios, sempre à espreita, esperando a oportunidade de concretizar-se. O princípio particular da ecologia ambiental é que tudo é possível, das piores catástrofes verdes até a solução de nossos problemas. Apesar do ano de publicação das 3 ecologias ser 1989, Guattari já prevê que será necessário conjugar esforços planetários para manter o equilíbrio do meio ambiente. Com a recém-entrada na fervura global e a intensificação dos fenômenos climáticos extremos, vemos como as preocupações de Guattari são ainda atuais. Em suas palavras, a ecologia ambiental, tal como existe hoje, não fez senão iniciar e prefigurar a ecologia generalizada que aqui preconizou e que terá por finalidade de centrar radicalmente as lutas sociais e as maneiras de assumir a própria psique. Apesar dos méritos das lutas ecológicas, muitas delas ainda se baseiam em modelos arcaicos, folclóricos demais, e impedem a inserção de suas lutas em um esquema de engajamento político mais amplo. A ecologia deve dizer respeito menos a especialistas e pesquisas em pequena escala, mas mais com um ativista, pois a ecologia põe em causa o conjunto da subjetividade das formações de poder capitalista. É preciso mudar a perspectiva. A ecologia ambiental, na verdade, é uma ecologia maquínica. A ecologia é maquínica pois a Terra é cibernética. Ela forma um sistema de gases, sistema orgânico, sistema líquido, que é capaz de se auto-organizar e entrar em autopoieses. Mas ele também é maquínica por outro motivo. A ecologia é maquínica pois a natureza é uma máquina de guerra. É possível interpretar essa afirmação sob 2 formas. Ela é máquina de guerra no sentido que o esforço para sua reconstituição implica necessariamente um conflito com os poderes atuais, o grande empresariado, a elite agropecuarista, como também ela é máquina de guerra, pois ela é uma força sempre aquém da humanidade, uma força que esteve sempre em guerra contra a vida. No contexto atual, isso não poderia ser mais verdade. Com a intensificação dos eventos climáticos extremos, em conjunto com o rápido crescimento demográfico e a incapacidade do setor público e privado lidar com essa situação, é preciso fazer o impossível. A questão não é mais somente de preservação da natureza. Passamos desse ponto. Chegamos a um estágio de degradação ambiental em que temos que discutir o nosso ativo papel em reconstituir essa natureza. Não se trata de minimizar os danos, mas sim de evitar uma catástrofe iminente. Não somente as espécies desaparecem, mas também as palavras, as frases, os gestos de solidariedade humana. Tudo é feito no sentido de esmagar sob uma camada de silêncio as lutas de emancipação das mulheres e dos novos proletários que constituem os desempregados, os marginalizados, os imigrados.
A história nos mostra nosso limite técnico-científico em relação ao controle da natureza e as consequências mortais de seguirmos cegamente o lucro e a eficiência. Falta às ciências e à nossa produção uma orientação humana, tendo em vista o paradigma ético-estético. É ingênuo acreditar que podemos voltar a ser o que era antes. O trabalho, o habitat e o desejo já foram moldados por décadas de revolução informática e com a globalização do mercado. Até parece que o fim do mundo é um fato irreversível. E o estado atual das coisas está para ficar. Mas isso não implica um derrotismo. Só significa que temos que adaptar nossas lutas para o agora, que o conjunto de movimentos sociais precisa reorientar seus objetivos e métodos para o hoje. É preciso pensar esses problemas transversalmente, com a cultura sendo coextensiva com a natureza, com os problemas sociais imbricados em problemas ecológicos, e vice-versa. É preciso pensar transversalmente as interações entre ecossistemas, mecanosfera e universos de referências sociais e individuais. É preciso, em outras palavras, lutar adaptando-se à situação. Se você assistiu até o final, muito obrigado. Esse vídeo não seria possível sem o oferecimento de Egghead, Nanomora24, Guilherme Sauresig, Lucas Uquete, Augusto Yasuda, e do Ezio de Olinda. Tô seriamente pensando em mudar a forma oficial de comunicar com os apoiadores, porque dessa vez eu só consegui a resposta de 2 e os 2 me mandaram bomba. Nanomora24 mandou: Bolsonaro e nós tem Bolsonaro e não lhe deixe vai descer. E Augusto Yasuda mandou: Mataram CS. Você sabia que temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se? O Agenciamento Coletivo Esquizofia é um fundo de financiamento contínuo cujo dinheiro é utilizado para a melhoria da qualidade dos vídeos e para pagar as minhas despesas. Doando qualquer quantia, seu nome aparece no final do vídeo e acima de R$3 eu leio sua mensagem. É isso, se gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com os amigos, comente. Realmente, muito obrigado.